E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Esther, motion designer e diretora criativa, e no tutorial de hoje eu trouxe 4 tipos de animações diferentes que a gente consegue fazer usando o CC Jaws, efeito nativo do After Effects. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber qualquer novidade que surge por aqui e bora pro tutorial. Bom, bora começar então com o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, que é o da transição, que nada mais é do que a gente criar uma transição usando o CC Jaws. Eu até adicionei aqui nesse segundo exemplo, que seria a animação de líquido, para vocês entenderem como uma transição assim seria aplicada em uma cena como essa. Faz a entrada e a saída, né? Então, bora aqui para comp onde eu ainda não tenho nenhuma transição feita. Eu vou criar um sólido, alterar o nome para transição 01. Vou colocar um fio aqui também. Vou escolher a cor que eu usei lá anteriormente. E aí vou puxar o CC Jaws no FX Console. E aí a gente vai animar basicamente o completion dele, né? Eu abro aqui um pouco o completion e aí vocês veem que eles estão no formato de spikes aqui no shape. Aí se eu vier no height e zerar, ele fica liso, né? Sem nenhum spike, sem nenhum dente. E aí agora a gente vai começar a animar. Vou fazer primeiro a transição de abertura, né? Então ele vai se abrir. Então para animar a gente marca um keyframe aqui no completion. Vou abrir aqui a minha camada para ver o keyframe. Vou andar 1, 2, 3. Marco outro keyframe aqui, deixando ele em 100% para ele se abrir. 2 só no segundo keyframe e venho no gráfico, puxo a curva em 100% e a gente tem isso. Eu vou só puxar esse keyframe um pouquinho mais para cá, vou andar com ele 1, 2, 3, 4. E aí para a gente ter várias folhas dele se abrindo, basta a gente duplicar essa camada e puxar a camada de baixo, sempre a de baixo porque a gente está no movimento de abrir, para o lado. Eu vou dar 2 keyframes de espaçamento e vou mudar a cor dela. A gente já começa a visualizar. Vou duplicar novamente, duplicar a última camada e andar 2 keyframes. E vou de novo trocar a cor. Só vou renomear aqui para transição 2 e transição 3. E agora a gente tem isso. É bem simples, bem tranquilo de fazer. Lembrando que essa composição que eu criei, eu tô fazendo essas transições, é 1920 por 1080 mesmo, ela estava vazia, 30 frames por segundo. E para fazer agora a transição de saída, eu posso pegar essa transição 3, duplicar ela, jogo por cima, trago ela aqui para esse lado, ao final aqui da minha animação anterior, onde ficou aberto um pouquinho, deleto os keyframes. E aí agora a gente vai começar o completion em 100%. Ando 1, 2, 3 e volto o completion para 0. Deixa eu mudar a cor dessa camada aqui também. Aí aqui eu seleciono os 2 keyframes, dou o easy, abro o gráfico e levo lá a influência em 74 no primeiro lado e mais ou menos 78, 79 no segundo. E aí a gente tem o fechamento da transição, né? E aí desse lado, pra gente criar outras folhas da transição, a gente só vem e duplica, anda 1, 2 keyframes novamente e muda a cor. Duplico novamente, ando 1, 2 e mudo a cor de novo. E aí a gente tem esse resultado da transição feita com o CC Jaws. É bem tranquilo, bem fácil, e você consegue aplicar ela em vários tipos de projetos diferentes, em vários contextos. É uma transição bem simples de fazer e fica bem bonitinho. Outra coisa que a gente consegue fazer facilmente com o CC Jaws é animação de líquidos. E você vê que dá bastante versatilidade também para animar esses líquidos, fica bem bacana. Lembrando aqui que a ideia do tutorial é eu mostrar para vocês como usar o CC Jaws, não os elementos que eu fiz no cenáriozinho aqui que eu montei da animação para dar de exemplo para vocês. Isso pode ficar para um próximo momento. Então vou vir aqui para minha comp onde eu ainda não tenho a animação dos líquidos feitas, né? Para fazer essa animação eu tenho 2 recipientes e esses recipientes estão em pré-comps separadas dessa comp principal, que também é 1920 por 1080, 30 frames por segundo, duração de 5 segundos mesmo. Então eu criei essas pré-comps desses recipientes. Primeiro eu vou fazer
nesse recipiente redondo, onde eu tenho aqui o desenho do recipiente, né? E para fazer o CC Jaws eu vou criar um sólido. Ignorem essas bolinhas aqui também, eu vou tirar elas da nossa frente. Vou criar um sólido, chamar ele de CC Jaws. Vou puxar o efeito do CC Jaws aqui no FX Console e vou abrir o completion dele até eu conseguir visualizar as bordas. Vou mudar o shape de spikes para waves, vocês veem que já vai ficando onduladinho, né? E aí agora a gente mexe no height e no width das waves. Vou deixar esse completion aqui em 50%. Vou subir o center até desaparecer a primeira faixa do CC Jaws e ficar só esse segundo aqui. Posso até subir um pouquinho mais aqui no center. E agora eu vou mexer no width e height da wave. Vou deixar o height mais ou menos assim e o width mais afastado. E aí vocês vão fazer e manipular essa altura e largura da onda do líquido da maneira que vocês gostarem mais. Dá pra ir manipulando também após a gente ter a animação. Pra deixar mais ou menos assim. E aí a gente vem aqui no tempo 0 e vai animar o center. A gente marca o keyframe do center, abre aqui a camada do CC Jaws para conseguir visualizar, anda até o final do tempo dessa composição, eu fiz de 10 segundos, e a gente mexe no center, puxa consideravelmente aí pro lado direito. Tá bem lento ainda, então tem que puxar bem mais. Segura o Shift que aí eu consigo puxar numa distância maior. Ó, eu coloquei aqui, vou deixar 3.500. Já fica mais bacana. E aí agora para deixar o líquido dentro do recipiente, eu vou primeiro alterar a cor aqui do meu líquido. Eu vou colocar um fio no CC Jaws e vou alterar para esse amarelinho aqui, que eu gosto bastante. Aí eu venho no meu recipiente, duplico, renomeio para Mask. Aqui ele tá só em Stroke, então eu coloco o fio e tiro o Stroke e parenteio o CC Jaws do TrackMate, puxo o TrackMate do CC Jaws para Mask. E aí vocês veem que aqui ele tá vazando um pouco da borda, né? Então eu só venho aqui na minha camada da Mask, vou na Scale e diminuo. E fica bacana também se vocês colocarem a escala do recipiente um pouquinho menor do que a borda do stroke do recipiente, que aí dá uma sensação de que tem um vidro ali, o líquido tá dentro desse vidro. Não precisa ser muito não, tipo esse 90 aqui que eu tô colocando já funciona legal. Deixa eu só mudar aqui o fundo da minha comp, agora a gente consegue visualizar melhor. E eu acho que ainda tá um pouquinho lento o líquido. A gente pode aumentar um pouco a velocidade aqui e puxar mais o center. Aqui tá em 3.500, eu vou testar então 4.000. Já tá melhorando, vou botar 4.500. Já tá bem mais legal. E aí agora a gente tem um movimento de ida do líquido e a gente pode fazer também a volta. Para fazer a volta a gente só duplica o CC Jaws, abre a camada. Nessa segunda camada a gente inverte a posição dos keyframes. Coloca o primeiro keyframe lá no lugar do último e o último no lugar aqui do primeiro em 0. E movimenta um pouquinho, se quiser também a posição dele, mas não é obrigatoriamente necessário. E venho no segundo CC Jaws, que é o que está atrás, e venho no fio, adiciono um pouco de black para ele dar essa sensação ali de sombreamento no líquido que está atrás. E aí se a gente der play, o nosso líquido no recipiente está dessa maneira. E aí se a gente olhar lá na nossa comp do líquido, a gente tem o nosso líquido dessa maneira aqui, movimentando. Fica bem bacana, dá um efeito bem interessante. E aí para fazer a animação desse segundo recipiente, o mais quadrado, não tem segredo nenhum. Basta você, de novo, fazer uma outra pré-comp para esse recipiente aqui e vai fazer o mesmo processo. Se você quiser, inclusive, você pode reaproveitar a animação de um dos CC Jaws que você já fez anteriormente. Você pode vir e copiar um deles, copia a camada, cola nessa comp e vai fazer o mesmo processo. Vai duplicar a camada do seu recipiente, vai adicionar o fio, pois aqui ela está com stroke, chamar de mask primeiro, né? Vai habilitar o fio e tirar o stroke. Vai puxar aqui o TrackMate do CC Jaws para a máscara. E vai novamente no scale da máscara diminuir o tamanho dela para o recipiente ficar
com essa sensação de vidro do líquido tá ali dentro. Vou deixar em 90 igual eu fiz lá no outro. Aí aqui essa onda ela tá maior. Nesse recipiente eu deixei só uma única onda e o que eu fiz foi diminuir a altura dessa onda, né? Eu deixei ela mais lisinha, com menos textura de onda e deixei ela mais... E aí se a gente voltar lá na nossa pré-comp com os líquidos todos, a gente tem esse resultado. Só que na minha outra comp original eu tinha deixado esse recipiente com líquido branco. Volto lá e a gente tem esse resultado aí com animação de líquido. Você vê que é bem fácil, bem tranquilo, você consegue também usar em diversos tipos de projetos, principalmente os mais científicos, né, que envolvem laboratório e água de alguma maneira, mas é bem fácil, bem simples de fazer. Eu gosto bastante, dá um visual bem legal. O terceiro exemplo que eu trouxe para vocês é essa cachoeira, fazer essa água caindo, que é bem de boa de fazer também, não tem muito segredo. Lembrando que essa animação você também consegue fazer com stroke, se você quiser, né? Usando a animação de wave que tem no stroke, quando você cria ele, é nativo do After Effects. Mas fica essa segunda opção de técnica de como simular uma cachoeira. Então, bora pra nossa outra comp aqui, onde eu não tenho uma cachoeira ainda. Primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma pré-comp. Eu vou chamar de cachoeira água. Essa pré-comp aqui vai ser 1920 por 2000. Vou criar um sólido. Já vou trocar a cor dele aqui para uma cor azulzinha. Deixar mais ou menos assim. Vou chamar de água 1. Vou adicionar o CC Jaws aqui. Vou abrir o Completion. Aqui na rotação a gente pode colocar 90 graus, porque ele vai ficar assim vertical, né? Uma água caindo de cima para baixo. Vou abrir mais o Completion. Deixar assim em 50 e vou puxar o eixo X pro lado esquerdo. Vou abrir um pouquinho mais o Completion, deixar assim. Vou mudar o shape aqui para Waves. Vou puxar essa camada assim para deixar centralizado, né? Que é onde vai cair a nossa água. E vou mexer aqui nos parâmetros de altura e largura da onda, no Weight e Width. E aqui vocês customizam da maneira que vocês acharem que vai ficar com um visual mais legal essa onda, né? Eu vou fazer mais ou menos parecido de como eu tinha feito anteriormente no exemplo, porque a água de cachoeira geralmente é uma queda assim mais lisa, mais flat, né? Então eu vou deixar a minha assim. Fiz de um lado, agora a gente vai animar o center. Marcamos o keyframe no center, no início da camada. Venho até o final, nos 10 segundos, e vou animar o Y, puxando na direção de baixo. Acho que aqui a gente pode colocar para testar 5000, para ver como fica. Acho que já fica numa velocidade bacana para uma simulação de água de cachoeira. Agora a gente só precisa fazer o outro lado. Aplica a camada da água, vem aqui em Scale, desabilita o cadeado e no eixo X coloca menos 100. Agora a gente arrasta essa camada aqui para esse lado e a gente tem aí a animação da água, bem tranquilo de fazer também, sem muito segredo. Só ajustar aqui. Aí o que eu vou fazer é ajustar ambas as camadas mais centralizadas na minha comp. E vou reajustar o tamanho dessa comp também, né, para economizar um espacinho. Deixar ela com 1500, assim. E aí é só a gente trazer a nossa água da cachoeira para dentro da comp da cachoeira. E ela vai estar assim bem grandona. A gente reajusta o tamanho da maneira que quiser, né? Dentro do limite. Pronto. E aí o que eu fiz no exemplo que eu mostrei para vocês inicialmente foi duplicar essa camada, ajustar e deixar ela um pouco maior assim. E aí o que eu fiz foi também duplicar aqui essa camada da cachoeira água, diminuir um pouco a escala e mudar a cor. Vou aplicar um fio. Deixar esse fio na cor branca mesmo. Se quiser, também dá para aplicar Blend Mode, né? Para ela ficar mais dissolvida com a camada de trás. Por exemplo, assim fica bacana. No Soft Light, duplico novamente. Diminuo um pouco a escala, aqui no limite, né, da comp. Vou deixar em normal. E a gente tem esse resultado aqui. Aí, a gente vai ajustando o tamanho dessa camada da água da cachoeira
de acordo com o que a gente gostar mais. Se quiser, dá para deixar a primeira camada um pouco maior, também aumentar um pouco a segunda. E aí a gente tem esse resultado aqui, e por conta aí do tamanho da camada vai acontecendo essa variação de tempo, né, da animação da onda, e já dá um efeito bem bacana também. É uma solução de água que a gente consegue fazer com o CC Jaws. E o nosso último exemplo de coisas que você consegue criar com o CC Jaws é boquinha de robô, bem padrão, que a gente vai aprender a fazer agora. Então, deixa eu pausar essa animação aqui. Venho para minha comp, onde o meu robozinho tá sem boca. Vou criar de novo um sólido. Deixa ele com a cor branca inicialmente. Vou adicionar um CC Jaws. Vou abrir o Completion para conseguir visualizar melhor. E aqui no Shape eu vou mudar para Robo Jaw, que ele já dá o formato aí da boquinha de robô. Aí eu vou pegar essa camada aqui do CC Jaws, deixa eu até renomear. E vou abrir o Scale dela e vou diminuir. Porque vai ficar só ali na área da boquinha do robô, né? Então eu vou diminuir assim até se ajustar ali na carinha dele. Inclusive o meu robozinho tem um cavanhaque. Já tá ajustado, vou deixar o Completion aqui em 34, 35 por enquanto. E de novo a gente vai ajustar aqui a altura e largura dos dentes do nosso robô. Se vocês quiserem mais cheio ou não, aí vai de vocês ajustar da maneira que vocês acharem que fica mais legal. Dessa vez eu vou fazer ele com mais dentes assim. E uma coisa que eu vou adicionar também aqui para dar um descolamento um pouco e não ficar tão flat é um Drop Shadow. Deixo sempre a opacidade em 100% e aumento aqui a distância. Já ajuda a dar uma visualização melhor. Deixar a distância em 80. Ajustada aqui a altura e largura do meu CC Jaws, então a gente começa a animar, sempre vai ser no Completion dessa vez. Então marco um keyframe, abro aqui a camada do CC Jaws, tô com o keyframe marcado, ando 1, 2, fecho. E aqui a gente também vai animar o center junto. Então eu volto lá pro começo, marco um keyframe no centro, ando 1, 2, 20 frames e mexo no centro um pouquinho aqui pro lado direito. Ando novamente, 1, 2 e copio o primeiro keyframe do Completion, colo, copio o primeiro keyframe do center e colo. Assim ele vai e volta. E a gente vai animar isso daqui num movimento de ping-pong. Então eu seleciono os dois keyframes aqui do meio, do Completion e do Center, do F9, abro o gráfico e puxo de um lado, puxo do outro também. Só que os keyframes estão muito afastados, então eu seleciono todos eles e segurando o Alt eu puxo eles para ficarem assim mais próximos. Feito isso, agora a gente vai pular 1, 2, 3 keyframes e vai marcar de novo o Completion e o Center e vai andar uma seta para o lado, vai só copiar o valor do Completion, Ctrl C, Ctrl V e vai agora no Center levar ele para o lado esquerdo, anda mais uma seta para o lado, 5 frames e vai novamente copiar e colar o primeiro keyframe. E aí aqui a gente vai animar de novo, dando F9 nos dois keyframes do centro. Puxa de um lado, puxa de outro, e a gente tem por enquanto isso aqui. Eu ainda acho que está meio lento o movimento da mordida, então eu seleciono todos os keyframes, seguro o Alt e puxo eles diminuindo o espaçamento. Já tá melhor, mas ainda vou puxar um pouco mais. Quase bom. Já gostei mais de como ficou. Aí uma coisa que vocês podem fazer também é uma máscara em volta do CC Jaws, depende do tamanho da boquinha que vocês querem que o robô de vocês tenha. Eu vou fazer uma máscara aqui no meu, pra deixar ele com a boquinha menor. Vou ajustar essa máscara, né? Pra ela ficar um pouquinho melhor assim.
com a distância e centralizo a boquinha. E aí a gente tem essa animação, né, do robozinho abrindo e fechando a boquinha. E aí a gente pode também adicionar umas outras coisas na animação aqui antes de repetir ele abrir a boca e fechar. Por exemplo, a gente marca mais um keyframe no completion, anda 10 frames, abre um pouco mais a boquinha dele ou fecha. Nesse caso aqui eu fechei, vou dar mais 5 frames de espaçamento, vou marcar de novo o keyframe e vou andar 1, 2, 10 frames aqui e vou copiar o primeiro keyframe e colar aqui. Vou dar F9 nesses 4 keyframes que eu acabei de animar e vou puxar eles dessa maneira, botando um pouco mais de influência em ambos os lados. Aí a gente fica com a nossa animação assim. Se quiser, dá para dar mais espaçamento também entre uma animação e outra aqui. Como eu vou fazer agora, eu vou afastar um pouquinho mais eles. E a nossa animação fica assim. E aí a gente vai também ajustando a curva, colocando mais ou menos velocidade, conforme achar melhor. Eu já acho que precisa de um pouco mais. Já preferi. E aí aqui vai ser só mais um trabalho mesmo de copiar e colar esses keyframes para preencher a nossa comp, né? Mas em suma, a animação do robozinho, da boca do robô, é meio que isso aqui mesmo. Venho aqui, copio de novo esses keyframes que ele abre a boquinha e fecha, colo ali daquele lado e a gente tem aí a boquinha do nosso robozinho animada também. E dá pra gente manipular o design, né? Se quiser, dá pra colocar, ao invés de o robô jaw, colocar os blocks, que também deve dar um efeito bacana. Vamos ver. Só teria que realmente dar uma ajustada na animação, né? Porque a gente fez a animação em cima aqui do robô jaw. Mas dá um resultado bem legal, dá pra customizar bastante a boquinha dele, mexer. E assim a gente vê que o CC Jaws é um efeito bem versátil. Dá pra fazer vários tipos de coisas dependendo aí do que a sua animação pede. Então esse foi o tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para deixar feedbacks e sugestões para novos tutoriais. Até a próxima!